Olá, bem-vindos ao NamuCast Você de Bem. Hoje falaremos sobre transformação pessoal integrando a saúde mental com a prosperidade financeira. Eu sou Giovana Cavaletti, consultora financeira aqui do Namu Orienta, e hoje estamos com a psicóloga Camila Neves, também do programa Namu Orienta. Oi, Giovana, tudo bem? Tudo bem? Oi, eu sou a Camila, sou psicóloga aqui do time da Namu, do Namu Orienta, e hoje a gente vai bater esse papo aí bem legal sobre saúde mental e finanças, né? Vamos descobrir aí como é que um impacta o outro. Perfeito, Camila. E como que você entende sobre, profissionalmente falando, essa parte de saúde mental está ligada à saúde financeira do indivíduo? Olha, a gente não tem como determinar se a saúde mental traz um problema financeiro ou se foi um problema financeiro que trouxe um problema na saúde mental. Depende de cada indivíduo, né? Depende do que está acontecendo na vida da pessoa. Nós temos aí pessoas que, por exemplo, estão seguindo a sua vida tranquilamente, normalmente, e de repente perdem um emprego. E essa perda de emprego, ela vai ter um impacto na saúde mental dela. Então, ela pode vir a desenvolver uma ansiedade, uma depressão, né? Algum problema da saúde mental. E, por outro lado, a gente tem também pessoas que são ansiosas, pessoas que são depressivas, que estão com algum transtorno e que vão ali impactar a sua saúde financeira. Então, uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, ela pode querer ter como alívio dessa ansiedade fazer compras, e aí ela acaba prejudicando a saúde financeira dela, né? Então, não há como determinar que um causa o outro, né? O que nós temos são situações, são pessoas, e cada caso vai ser ali avaliado e vai ser trabalhado da melhor maneira possível. E como que você vê esse impacto da saúde mental da pessoa estar afetada por conta da saúde financeira dela? Essas duas saúdes estão interligadas. Como que você vê esse impacto na vida profissional dessa pessoa? Bom, se a gente percebe que as questões financeiras elas prejudicam a nossa saúde mental, a saúde mental também pode prejudicar a nossa saúde financeira, né? A gente pode não ter ali a ajuda necessária para trabalhar essas questões. Então, se eu consigo um equilíbrio, se eu consigo um tratamento para a minha saúde mental, então, consequentemente, eu vou conseguir ali trazer uma organização financeira, eu vou conseguir trabalhar as questões financeiras. Como eu dei o exemplo, se eu sou uma pessoa que estou passando por um problema de ansiedade, e eu estou gastando além do que eu posso porque eu quero aliviar essa minha ansiedade através de compras, se eu vou fazer um tratamento para minha ansiedade, consequentemente, eu vou ter ali uma resolução para aquele problema do gasto além da conta, né? Então, se eu estou ali num momento profissional em que eu perdi o meu emprego ou eu consegui uma promoção, então isso também vai impactar ali na minha saúde mental. Ela estando boa ou não estando tão boa, de qualquer maneira vai ter um impacto. Então, se a minha saúde mental está boa e eu recebi uma promoção, ótimo, né? Vou ficar feliz da vida. Se eu estou com a minha saúde mental boa e eu perdi meu emprego, provavelmente eu vou ter uma dificuldade ali, né? Vou ficar triste, vou ficar depressivo, vou ficar preocupado, porque e agora? Como que eu vou conseguir outro emprego? E a saúde mental, na questão, né, da profissão, impacta. Então, assim, se eu estou passando por dificuldades financeiras, eu posso me desanimar para ir trabalhar, eu vou chegar lá no trabalho e não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Eu posso começar a faltar. Então, a gente percebe que, no final das contas, as duas coisas estão interligadas, né? Perfeito. Tanto saúde mental quanto a saúde financeira, vamos dizer assim. Perfeito. E você falou justamente dessas questões no profissional. Se tá bem, tudo bem, ficou lindo, maravilhoso. Se não tá, aí a gente vai ter alguma dificuldade e isso leva muito para o lado emocional. Então, essas dificuldades emocionais ligadas à saúde mental acabam impactando também a vida financeira da pessoa. Ela vai decidir emocionalmente, não racionalmente, como que ela vai lidar com aquele dinheiro. Seja recebendo uma promoção e ela vai fazer aquela eu mereço, eu posso comprar, eu vou ter, ou ela acaba, infelizmente, passando por um desligamento da empresa, ela vai se sentir num momento ali de conflito interno, então a parte emocional conta muito.
como lidar com essa parte emocional da coisa? Bom, primeiro a gente vai precisar entender o que está acontecendo, né? Qual é a situação da nossa vida. Então, se eu, por exemplo, recebi ali uma promoção, né? Vou ter um aumento no salário, eu preciso observar como é que está a minha vida. Eu preciso, peraí, a minha situação recebi um aumento. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou sair ali já no primeiro contra-cheque, já com aumento, eu vou sair, vou levar a família toda para comer num restaurante, então, de repente, aquele aumento que eu tive ali de R$ 500 já foi, né? Então, eu preciso parar para pensar. A gente trabalhar muito com essa questão dos pensamentos. Então, o que eu pretendo fazer com esse dinheiro que eu não estava esperando e que veio a mais? Como é que eu vou me planejar com relação a ele? Para que eu não corra o risco de agir por impulso, de agir no calor da emoção. Né? Ou eu vou receber esse aumento e vou lá e vou gastar tudo em roupas, ou vou comprar um carro financiado, vou usar para dar uma entrada. Só que aí eu não analisei o restante da minha vida e eu vou acabar entrando, de repente, numa cilada, né? Porque eu não vou ter condições de bancar o financiamento daquele carro, por exemplo. Eu não vou ter condições de quitar a minha fatura do cartão de crédito. Então, a gente precisa trabalhar a emoção procurando trazer uma racionalidade. Então, eu vou parar para pensar, peraí, recebi esse aumento, legal, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? E aí, se organizar, e aí entra a questão que você vai até poder falar melhor de como fazer esse planejamento. Agora, ao inverso, né? A pessoa, infelizmente, de repente foi desligada. Então, ela pode, ainda assim, falar assim, bom, estou recebendo ali todo o meu fundo de garantia, a multa, e ela pode acabar se prejudicando porque vai gastar aquele dinheiro quando ela poderia utilizar aquele dinheiro para ir se mantendo até que ela encontre um outro trabalho, até que ela encontre um outro emprego, né? Ou ela vai para um oposto, ela pega e guarda tudo. E aí, ainda assim, ela passa necessidades, porque está tudo guardado. Ela, não posso gastar, porque se eu gastar, lá na frente eu vou ficar sem nada. Então, a gente acaba emocionalmente tomando esse tipo de decisão. A gente pode ir para os opostos. Então, eu estou aqui, seja numa situação em que eu estou recebendo um dinheiro que eu não estava contando, ou, de repente, a minha fonte de renda, ela terminou. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu agir no impulso ali daquela emoção, vou parar e vou pensar, o que eu posso fazer com isso? Então, perdi meu emprego, quais são meus próximos passos? Né? Vou procurar outro emprego? Qual é o valor que eu tenho? Vou dividir ele ali mês ao mês para poder, pelo menos, ter o alimento em casa, por exemplo, né? Então, a gente precisa aprender a identificar a emoção que a gente está sentindo. Então, é muita alegria, é tristeza, é preocupação. E, beleza, estou sentindo isso. Então, e agora? O que eu faço? Né? E aí a gente vai para a parte 2. Aí a parte 2 talvez você vai poder dizer melhor, né? O que fazer tanto na escassez quanto, né, ali quando tem um dinheiro que não é esperado, isso na abundância. Então, vamos parar, vamos pensar antes de agir. É o velho, para e pensa antes de agir. Não faça nada no calor da emoção, seja ela qual for, mesmo a de alegria, ou a de preocupação, a de tristeza, ou a de raiva. Às vezes também, né, na raiva, a gente acaba, como diz, metendo os pés pelas mãos, né? E aí a gente vai ter que arcar com as consequências disso depois. Ah, sim. Os dois extremos são um problema em todos os casos. Então, nós não podemos ir para esse caminho. Não é, vou gastar tudo ou vou guardar tudo. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Tudo tem uma questão ali de equilíbrio. Falando dessa pessoa que ela emocionalmente ela está instável, dos dois casos. Porque se uma pessoa é promovida, mas ela continua com os mesmos hábitos financeiros que ela tinha antes, então, independente do valor que ela vai começar a receber,
Possa ser um aumento, possa ser 2 vezes mais, 3 vezes mais, não importa. Se ela continuar subindo o padrão de vida dela todas as vezes, ela vai sempre se manter naquele 0 a 0. Isso vai ser um problema, porque mesmo que ela nunca seja demitida, ela continue crescendo, ela nunca vai acumular nada, porque ela vai estar sempre gastando tudo. E o outro lado, o extremo também. Se ela sempre guardar tudo e não usar para nada, e ficar vivendo com o mínimo, sem poder viver de verdade, se colocar nessa posição de sobrevivência extrema, também vai ser um problema, porque ela nunca vai conseguir evoluir. E isso vai ter uma dificuldade enorme conforme o tempo for passando. E essa outra pessoa que foi demitida e ela gasta tudo naquele momento, ou ela guarda tudo, faltou uma coisinha ali, a tal da reserva de emergência, a reserva da paz. Eu chamo de reserva da paz, para você sentir paz no seu coração mesmo. Ela serve justamente para isso, para você se proteger caso alguma coisa venha a acontecer. E eu falo caso alguma coisa aconteça, sendo muito positiva, porque nós sabemos que emergências acontecem. E ela não se chamaria emergência se ela avisasse quando ela chegasse, né? Exatamente. Com certeza. Então, é justamente isso. Se a pessoa ela tem uma segurança e ela, infelizmente, é desligada, tudo bem, ela tem um tempo ali para se manter com aquilo até arrumar um outro trabalho, um outro serviço. Se a pessoa, no outro caso, tiver ali uma abundância maior de ser promovida e receber um aumento, ela também tem que saber lidar com esse dinheiro. Senão ela vai, como você falou, emocionalmente estar instável e, no fim das contas, essas duas pessoas vão acabar no mesmo barco, mesmo estando em situações totalmente diferentes. É verdade. Aí, falando nessa questão que você disse, né, dos opostos, a gente pode entender, então, que é importante a autodisciplina, é importante a gente ter este cuidado com as nossas finanças. Você acredita que essa autodisciplina, esse autocuidado vai ajudar, vai estar de alguma forma relacionado à criação de hábitos financeiros saudáveis? Com certeza. Porque o hábito, vamos lá, vamos primeiro voltar um pouco assim. O que é ter um hábito? É aquilo que a gente faz sempre. E financeiramente falando, nós não somos muito educados na nossa vida aqui a ter esse controle do que está acontecendo na nossa vida financeira. Então, o que é isso? O hábito, ele vem de todos os lados. Então, hoje, tudo que você tem na sua rotina é um hábito, seja ele bom, seja ele ruim. Claro que os ruins, eles são mais automáticos e os hábitos bons, essa implementação às vezes é um pouco dura. Não falando de financeiro, mas falando de qualquer coisa. Até se a pessoa quer fazer uma dieta, fazer um treino, fazer alguma outra coisa, ela tem que introduzir isso na rotina dela. No financeiro é a mesma coisa. A pessoa, primeiro, ela tem que querer fazer. E depois que ela decide realmente, poxa, eu quero mudar de vida porque não está dando, aí a gente vai para o próximo passo e entende. O que eu já estou fazendo hoje? O que não está dando certo? Ótimo. Então, entendi. A identificação primeiro. Agora vamos para a substituição. O que eu posso fazer para fazer diferente? Se antes eu não controlo as minhas finanças, eu tenho dificuldade em saber o que está acontecendo na minha vida, então, o que eu posso fazer para poder olhar para isso? Eu posso usar alguma ferramenta, é uma planilha, é um aplicativo, é o caderninho que seja, a ferramenta que funcionar para a pessoa. E ela começa a ter um controle, e aí ela vê, faz aquelas anotações e entende para onde o dinheiro dela está indo, porque essa é a parte importante. Antes eu falei daquela pessoa que está sempre recebendo mais dinheiro conforme ela vai evoluindo ali na carreira dela. Não importa o quanto ela ganha. O que importa é o que ela faz com o que ela ganha. Então, essa é uma parte dos hábitos saudáveis também, financeiramente falando. É o que você faz com o seu dinheiro. Vamos olhar para esse espelho? E eu falo do espelho com uma analogia que faz muito sentido. Porque imagina que você está em qualquer lugar, no shopping, na rua. Se você vê um reflexo, isso é científico, gente. Todo mundo olha para o reflexo. Você olha, você está numa loja, você vê um espelho, você vai se olhar para saber se você está arrumada, se está tudo bem ali. Você está no shopping, você olha para o espelho, você vai olhar para si. É natural. Então, se a pessoa sempre vai olhar para o espelho, por que ela não olha para a fatura do cartão? Por que ela não olha para o extrato bancário? Se aquilo literalmente é o espelho da vida financeira dela. Por que as pessoas escolhem se ignorar?
não é para ser natural isso. A pessoa tem que olhar para si, porque quando você sabe o que está acontecendo na sua vida, você consegue direcionar ela para o que você realmente quer. Então é assim, identifiquei o hábito ruim, vou substituir por outro. Então, se antes eu não guardava dinheiro, vou começar a guardar. Se antes eu não controlava as minhas finanças, agora eu vou controlar. Se antes eu não olhava para a minha fatura do cartão de crédito, agora eu vou olhar. E não é só olhar, vi, dei uma olhadinha. Não, não. É saber exatamente o que tem ali dentro. Porque o cartão, ele não é uma categoria ali no seu orçamento. Bom, supõe-se que a pessoa tem um orçamento, então faça um orçamento. Se tem ali uma categoria cartão de crédito, tá errado. Porque cartão de crédito, ele é só uma ferramenta de método de pagamento. Então, o que está ali dentro também é o espelho da sua vida. E as pessoas têm que olhar. Elas têm que olhar para isso. Então, é assim que a gente muda esses pequenos hábitos. E são coisas do nosso dia a dia. Não é para ser uma coisa pesada e, meu Deus, eu vou economizar todos os centavos. Não, é uma coisa que você faz conforme você traz do subconsciente para o consciente. Nossa, eu estou gastando com uma coisa que não me agrada, nem precisava de tudo isso. E ela direciona esse dinheiro para outra coisa. Essas pequenas mudanças. Isso é muito interessante você falando, porque, por exemplo, eu sou mãe, né? A minha filha tem 12 anos. E essa questão de hábitos, a gente começa a desenvolver os nossos hábitos desde que a gente já sai do útero da nossa mãe. Então, através ali do cuidado da mãe, é a hora de dormir, é a hora que está com fome, né? E aí a criança vai crescendo e vai escovar os dentes, e aí cria o hábito de escovar os dentes, o hábito do banho e tal. Só que a maioria das famílias não trabalha essa questão de saúde financeira em casa, né? Não tem, então é o pai, se ele que é o provedor, é ele que cuida de todo o dinheiro e o restante da família não sabe o que acontece, ele só diz assim, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, né? Se é o casal, se eles compartilham o salário de ambos para a família, se cada um cuida do seu, enfim. Mas e aí, assim, as crianças, como é que fica? Porque acredito eu que os adultos de hoje que têm dificuldades nas questões financeiras, provavelmente não tiveram uma educação financeira na infância. Com certeza. Né? Então, o que a gente pode fazer aí para ajudar? Que nem que eu posso fazer lá para minha filha de 12 anos para que ela aprenda a desenvolver um bom hábito, né, de lidar ali com as finanças dela. Eu não aprendi. Então, eu não sei lidar muito bem com o dinheiro. Então, é um hábito que eu, agora adulta, preciso começar a cultivar. Mas eu não quero que minha filha, de repente, passe por problemas. Então, o que a gente pode fazer aí para ajudar essas famílias com as crianças, para que elas venham a desenvolver aí bons hábitos com relação à questão financeira? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Primeiro de tudo, parem de falar para as crianças na volta, a gente compra. Isso frustra. Até na fase adulta, você lembra da sua mãe falando isso pra você? Sim, sim. Porque e essa frase, e acrescentando o que você falou, o pai é o provedor, ou a mãe é a provedora, não importa ali quem seja, fala, eu tenho dinheiro pra isso, eu não tenho dinheiro pra aquilo, podemos, não podemos. Vocês, nesse caso, como pais, estão escondendo dos filhos o que está acontecendo. Dos filhos ou da família. Porque aqui no Brasil, a gente tem muito esse hábito que eu acho totalmente desnecessário, que é não podemos falar sobre dinheiro. Sim. É muito essa cultura de nunca pergunte quanto alguém recebe, quanto alguém ganha, porque é feio. Você não pode falar o quanto que você paga de aluguel, o quanto que você faz compras. Você não pode compartilhar suas conquistas por causa de inveja ou qualquer outra coisa. E também é porque é mal visto. Sim. Eu não sei de onde veio isso, eu só sei que é balela, não tem nenhum sentido isso acontecer. Então, primeiro, vamos lá, a gente tem que educar as crianças para não punir os adultos. Isso é uma frase que, sinceramente, eu não lembro quem falou, mas é extremamente verdade, e é sobre qualquer coisa. E falando de financeiro, o que a gente pode fazer? Ensina o valor do dinheiro para a criança. E eu tô falando do valor de dinheiro, não tô falando para você ensinar a criança a fazer um imposto de renda. Isso não, isso é difícil mesmo. Mas explicar para ela, introduzir ela na rotina. Vai fazer compras no mercado? Eu sei que é difícil ir no mercado com criança, mas, poxa, vamos lá, sua filha tem 12 anos. Leva ela junto para fazer as compras e deixa ela com a lista. Mostra para ela o preço das coisas. Agora, o preço de muitas coisas vão subir por conta do que está acontecendo no nosso país hoje. Então, o preço do arroz ele vai subir.
o preço do hortifruti vai subir. O preço de carne bovina, carne suína, tudo vai subir. Então, mostra para a criança. Ensina ela, olha, custava tanto, agora vai custar tanto. Você já explicou a inflação ali na hora. Bem de pouquinho. Coloca ela nessa rotina. Poxa, vão no shopping. Mostra para ela, olha, isso custa tanto. Isso aqui significa que... Você não precisa fazer aquele cálculo, né? Ah, a mamãe recebe tanto aqui no trabalho, significa que a minha hora vale tanto. Não precisa fazer isso. Mas explica, olha, custa tanto. E aí vem a grande pergunta que eu acho maravilhosa, o que a gente pode fazer para conseguir dinheiro para comprar isso? É uma coisa que... Não foi uma frase que falaram para mim, mas foi uma coisa que eu pensei quando eu era criança. Porque, graças a Deus, eu fui uma criança que teve educação financeira. Desde criança, os meus pais, principalmente meu pai, me introduziram a esse assunto. Então, hoje, adulta e educadora financeira, eu vejo como aquilo foi benéfico. Porque eu entendi o valor do dinheiro. Então, eu sabia que tinha que conquistar. Então, em vez de eu pedir alguma coisa, que as crianças pedem, porque elas não têm dinheiro. Então, claro, você não vai colocar uma criança para trabalhar, mas instigar ela no... O que você pode fazer? Você pode vender um brinquedo seu? Você pode ir economizando num dinheiro que você vai ganhando de aniversário, num dinheiro que você vai ganhando no Dia das Crianças, ou alguma outra coisa, para conseguir juntar esse valor e comprar o que você quer. Porque quando a gente... Vamos lá, nós adultos hoje adoramos fazer compras. E quando a gente compra com o nosso dinheiro, é muito satisfatório. Se é satisfatório pra gente, é satisfatório pra criança também. A criança vai adorar fazer isso. Então, ela juntou dinheiro naquele cofrinho, que sejam moedinhas. Quando ela despejar no caixa e comprar aquele brinquedo, aquele carrinho, aquela boneca, o que for, ela vai sentir uma satisfação maravilhosa. E é muito melhor do que só dar uma mesada. Ou bonificar a criança por uma tarefa que ela fez. Isso não, porque se você só der o dinheiro, vai ser aquele papo de eu estou ganhando. E é uma coisa que assim, uma coisa que você ganhou, é muito mais fácil você se livrar dela, porque você não tinha antes. Por isso que tantas pessoas que ganham na loteria perdem tudo muito mais rápido. Ou quando você dá uma bonificação por uma tarefa que seria obrigação, você está ensinando para ela que no futuro ela vai ganhar tudo porque ela fez uma coisinha legal. E a vida não é assim, a vida vai batendo nela. Isso é muito problemático, eu vejo ao longo prazo. Então, ensina o valor da criança. Ensina o valor do dinheiro para a criança, né? E faz ela participar. Eu acho que a melhor coisa é introduzir na rotina. Participação. Então, quando a criança está crescendo e você introduz ela nas rotinas de arrumar a cama, de lavar uma louça, de participar da limpeza da casa, ela vai crescer um adulto que sabe cumprir tarefas. O dinheiro é a mesma coisa. Se você introduz essa criança na sua rotina de fazer compras para casa, ou pessoal mesmo, ela vai dar valor. E aí, no futuro, quando ela começar a guardar um dinheirinho, ou ela... antes da gente começar aqui, você me falou do exemplo da sua filha, eu fiz a mesma coisa. Eu vendia miçanga, eu fazia umas pulseirinhas e ia vendendo na escola, no condomínio das minhas amigas, e eu ia acumulando dinheirinho. Era pouquinho, mas era um trabalho honesto, né? E a gente... Não é muito, mas é trabalho honesto. A gente ia juntando e comprava as nossas coisas, dá uma satisfação muito, muito, muito maravilhosa. Então é exatamente isso. Vai introduzindo a criança na rotina do adulto. E ela vai crescer um adulto muito mais próspero, sabendo lidar com dinheiro. Que ótimo. Então eu não tô no caminho tão errado assim, não. Porque ela tem lá, ela vende às vezes as pulseirinhas dela, faz lá, vende para as amiguinhas, ela paga o nosso investimento, que ela pagou, recebeu, já pagou o nosso investimento. Os sócios. Quando era menor, ela tinha o cofrinho lá, o avô ia na padaria, sobrava as moedinhas, ele dava para ela colocava lá no cofrinho. E realmente é uma satisfação, porque eu nunca me esqueço, a primeira vez que ela pegou, ela juntou um ano inteiro, aí quando foi lá para a época do Natal, ela pegou todas as moedas dela e ela colocou lá em cima do caixa para comprar o brinquedo dela. É algo que é inexplicável realmente para eles, né? Porque é algo que foi uma conquista. Então, é o que você falou, foi uma economia daqui. Eu ganhei um dinheirinho ali, de aniversário, já guardei e tal. E ali eu comprei com o meu dinheiro. É muito satisfatório, realmente. E ela dá mais valor. Porque aqui, se a gente tem Natal, aniversário, Dia das Crianças, muitas crianças ganham
e logo depois abandonam o brinquedo. Porque hoje o mundo também está muito rápido, a gente quer muita informação, são crianças que estão tendo acesso à internet o tempo todo, então elas não ligam mais muito para essa brincadeira. Então, quando você compra, você dá muito mais valor, porque foi suado. Exatamente. Foi suado. Exatamente. Em vez de você só ganhar. O ganhar, mesmo se for dinheiro, se for coisas, as pessoas não dão tanto valor. Por isso que tem que ser conquistado. Eu acredito muito nisso. E aí a gente trabalha a saúde mental nisso também, porque é a espera, aprender a lidar com a ansiedade, com a frustração, porque às vezes você achou que em 5 meses você ia ter o valor suficiente e você não tem, e aí você tem que aguardar um pouquinho mais. Então, quando a gente trabalha já desde pequeno essa questão, né, de saber o valor do dinheiro, de saber utilizar o dinheiro, você também está trabalhando a sua saúde mental, a sua saúde emocional, né, que é o fato realmente de saber esperar, de não ser imediatista, né, de saber lidar que quantas pessoas acabam entrando em dívidas aí gigantescas porque não sabem esperar. Né? Então, se você lá desde pequeno já consegue trabalhar com o seu filho nesse sentido, ajuda. A minha filha, ela tem uma mesada e o combinado com ela é tudo que é do pai, né, da mãe fornecer, alimentação, roupa, escola, essas coisas vêm do pai e da mãe. Aquilo que é fora, aquilo que é o extra, aquilo que é, porque eu quero, sai do dinheirinho dela. Então, às vezes ela fala, eu quero essa caneta. Aí ela fica, mas se eu fizer essa caneta, se eu comprar essa caneta, vai faltar ali para aquela outra coisa que eu quero. Não, então eu vou abrir mão da caneta agora, né, para poder juntar. Então, você acaba trabalhando essas questões. Porque eu quero comprar um presente para minha amiga. Às vezes a gente passa por situações em que a gente precisa ou sente necessidade de ajudar o outro, né? E já aconteceu, por exemplo, com a minha filha, de ela pegar o dinheirinho, uma parte do dinheiro que ela tem ali, e ela comprar algo para fazer uma doação para pessoas que estavam necessitadas. Então, você aprende também a usar o dinheiro para fazer o bem, né? E isso também é saúde mental. Com certeza. Né? Porque você está doando ali em forma de algum bem, né? De algum serviço e de um valor que você estava guardando para você. Então, você também aprende a abrir mão em prol de outra pessoa, né? Você trabalha a empatia. Então, por isso que eu trouxe essa questão aí de criança, porque a gente está falando de saúde mental e está falando de saúde financeira, né? De prosperidade financeira, e a gente pode trabalhar as duas coisas desde pequenininhos, né? Com certeza. E eu queria te perguntar, como que você vê essa reflexão, esse autoconhecimento que a gente tem que levar na nossa vida desde sempre, desde pequenininho, como que a gente lida com isso dentro das nossas finanças? Você como profissional, como que a gente pode, explorar esse autoconhecimento dentro dessa área? Bom, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas costumam achar que todo mundo tem transtorno, né? E a gente precisa ter claro que a minoria das pessoas realmente tem um transtorno mental. A grande maioria das pessoas tem alguns sintomas, tem alguns traços de alguns transtornos mentais, mas elas não preenchem o que a gente chama de critérios para que elas sejam diagnosticadas com determinado transtorno mental. Então, quando essas pessoas chegam para a gente, né, nos consultórios de psicologia, muitas vezes é para trabalhar justamente o autoconhecimento, para que a pessoa se conheça, para que a pessoa consiga perceber aonde ela tem falhas, aonde estão as suas fraquezas, aonde estão as suas forças, para que ela possa potencializar as forças, para que ela possa trabalhar as suas fraquezas e assim continuar seguindo a sua vida. Trazendo isso para as questões financeiras, a pessoa precisa se conhecer, ela precisa conhecer a sua história, ela precisa conhecer de onde vieram esses hábitos ou maus hábitos relacionados ao dinheiro. Ela precisa entender como é que ela se enxerga, o que ela acredita sobre ela mesma. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não merece
ser valorizada, que não merece reconhecimento, que está, de repente, naquele trabalho porque alguém ficou com pena ou porque foi sorte, né? Então, ela provavelmente vai ter dificuldade de lidar com aquele valor. Autossabotagem. Né? Com aquele dinheiro, porque na cabeça dela, ela não merece aquilo. Ela né, não é capaz de fazer determinadas coisas e obter um ganho financeiro por prestar aquele trabalho, por prestar aquele serviço. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Você precisa se conhecer, você precisa saber de onde você veio, como é que você chegou até onde você está e como você pode fazer dali para frente. É o que eu falei. Quais foram as minhas fraquezas que me fizeram estar, de repente, numa bola aqui de neve de dívidas, né? Então, o que eu fiz de errado foi isso, 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 e me trouxeram até o dia de hoje. Então, daqui para frente, como é que eu posso fazer para melhorar? Então, Então, quais são os meus pontos fortes? O que é que eu tenho de qualidades que vão me ajudar a sair desse buraco, né? E aí eu vou fortalecer todos esses pontos fortes. E aquilo que foi que foram os meus pontos fracos que me trouxeram até aqui, então, peraí, vamos fazer as mudanças, né? De repente são mudanças de hábitos, são mudanças de crenças a respeito daquilo que eu acredito a meu respeito, né? Como é que eu sou? O que eu penso sobre mim? Eu sou uma pessoa que eu sou inútil, eu sou uma pessoa que não tenho valor nenhum, que nada do que eu faço nunca vai ser valorizado. Eu nunca vou receber uma promoção. Eu nunca vou conseguir um trabalho de gerente, por exemplo. Se você é autônomo, eu nunca vou conseguir clientes o suficiente para me manter. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. E isso é autoconhecimento. Você se conhecendo, você sabe o que aconteceu para você chegar até onde você está hoje e o que você precisa fazer para sair de onde você está, se você está num buraco, né? Sair desse buraco e chegar lá onde você pretende chegar, né? Então, o autoconhecimento, assim, ele é fundamental. Tudo isso que você trouxe aqui pra gente, falando dessas dificuldades que as pessoas elas podem levar emocionalmente, psicologicamente e financeiro, claro, às vezes ela pode ter a dificuldade de implementação, às vezes ela pode ter essa dificuldade de colocar a mão na massa, colocar em prática. Por isso que aqui nós temos a Namu Orienta, que é uma ferramenta dentro da plataforma, dentro do aplicativo da Namu, que tem vários profissionais que estão aqui para te auxiliar nisso, te ajudar realmente a colocar a mão na massa. Eu tô ali no pilar financeiro, a Camila tá no pilar da psicologia também, assim como existem outros profissionais de outros pilares, como da educação física, da nutrição. Estamos aqui para te dar essa orientação e colocar você realmente na prática, colocando a mão na massa, te orientando para que você saia dessas dificuldades que você está sentindo dentro de si. Por isso que eu vou colocar aqui um vídeo para que vocês entendam um pouco mais sobre essa ferramenta. Quer mudar seus hábitos e não sabe por onde começar? No Super App da Namu, você pode agendar horários com nosso time de profissionais do Namu Orienta. Receba teleorientações de 20 minutos, com nutricionistas, personal trainers, psicólogos, educadores financeiro, de enfermagem, apoio jurídico, apoio PET, estético e LGBTQIAPN+. O Namu Orienta é uma solução online completa para quem busca acolhimento personalizado, discreto e reservado. Faça o download agora e dê o primeiro passo para uma vida mais saudável com a Namu. Namu, você de bem. Perfeito. E essa autocompaixão, autoaceitação, quando a gente se coloca num papel de entender o que está acontecendo na nossa vida e nos respeitar, acima de tudo, claro. Porque a gente tem esse negócio da autossabotagem, não sou boa o suficiente, eu tô aqui, as pessoas gostam do meu trabalho, eu sou promovida, mas parece que tá errado, parece que eu sou uma fraude. Eu tenho certeza que muitas pessoas já se sentiram assim, eu inclusive já me senti assim, e como que a gente pode lidar com essas nossas emoções e integrar mesmo, igual a gente estava falando aqui, essa parte da saúde mental, essa parte mais positiva,
com a prosperidade financeira, mudando essa mentalidade financeira? Bom, a gente precisa... Eu mencionei a questão das crenças, né? No meu consultório, a gente trabalha de uma maneira a reconhecer, a conhecer quais são essas crenças que nos movem, né? Se é uma crença em que eu me vejo uma pessoa sem valor, ou se eu me vejo uma pessoa desamparada, ou se eu me vejo uma pessoa que não merece ser amada, por exemplo. Esse é, vamos dizer assim, o básico. A pessoa precisa entender que essas crenças, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida e não vai ser no estalar de dedos que isso vai mudar. E ela não é a pior pessoa do mundo, não vai adiantar ela, a culpa é dos meus pais, né? Porque a gente vê muito isso, eu Sim. tô nesse buraco financeiro que eu tô porque a culpa é dos meus pais que não me educaram, que não guardaram dinheiro, enfim, né? Não adianta culpabilizar. Então, a pessoa, ela precisa conseguir reconhecer o que ela tem de bom. Ela precisa reconhecer aquilo que precisa melhorar. E ela precisa entender que é um dia de cada vez, né? Hoje, eu consegui entender um pontinho que me fez chegar onde eu estou hoje. E, ok, foi um dia ótimo, porque eu consegui entender um pontinho. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou tentar trabalhar esse pontinho aí que eu consegui entender e que me prejudicou, por exemplo, né? Eu preciso me amar. A gente falou de autoconhecimento, mas a gente precisa trabalhar o autoamor. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa com falhas, que eu não sou uma pessoa perfeita. Então, se eu conseguir entender que vão ter momentos que eu vou errar, vão ter momentos que eu vou acertar, e o que eu vou tirar de cada um desses momentos. E isso vai impactar na minha prosperidade financeira. Porque quando eu entendo aonde eu errei e eu falo, bom, eu errei, dei mancada aqui, gastei demais, não devia ter, né, gastado. Por que eu gastei? Eu gastei porque eu fiquei chateada porque o meu chefe me deu uma bronca. Então, eu tenho aí o autoconhecimento, eu tenho o autoamor no sentido de que eu estou validando essa minha emoção, né, em que eu fiquei chateada, em que eu fiquei triste, e eu estou trabalhando o que eu vou fazer daqui para frente. Então, se eu já sei que a ansiedade, ou a tristeza, ou a raiva mexem comigo e fazem com que eu gaste aquilo que eu não posso gastar, eu já tenho conhecimento. E aí eu vou trabalhar para numa próxima vez, lembra que eu falei, né? Uhum. Primeiro eu vou pensar para depois agir. Então, eu já me conheço, eu já sei que levar bronca do chefe me faz gastar. Na próxima vez que eu levar bronca do chefe, eu vou parar e vou pensar, peraí, levei bronca do chefe, será que a única forma de eu lidar com essa tristeza é sair daqui para o shopping e comprar alguma coisa? Será que não tem outra alternativa para eu lidar com essa minha tristeza? E aí a gente consegue, então, fazer algo diferente. Então, a gente precisa, sim, se conhecer, precisa praticar o autoamor, não adianta se culpar, não adianta aquela coisa que acontece muito com quem faz dieta, né? Eu tô fazendo a dieta, aí um dia teve uma festa de casamento, eu fui lá e comi uns 3 pedaços de bolo, porque o bolo estava muito bom, e aí eu falo assim, já era a dieta. E aí eu paro a dieta e volto a comer tudo que eu estava comendo antes. A gente traz isso para a questão financeira. Não é porque, de repente, aquele dia eu extrapolei, gastei o que eu não deveria ter gastado, que, poxa, já era. Então, tudo aquele planejamento que eu tinha feito já era, foi por água abaixo. Então, quer saber? Eu vou voltar no shopping e vou continuar gastando mais, né? Não, a gente precisa ir aprendendo com isso, não se sentir culpada, entender, olha, pisei na bola, mas amanhã é outro dia e amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou voltar para o meu planejamento, né? Então, eu acredito que eu trabalharia mais ou menos dessa maneira para lidar com essa questão da saúde mental com a prosperidade financeira, né? Eu vou acrescentar o que você falou, dando dicas práticas para as pessoas. Ótimo. O que elas vão fazer. Vamos lá. Primeiro, não vamos culpar ninguém pelo que está acontecendo. É culpa dos pais. Não, não, não. Vamos ter autorresponsabilidade aqui mesmo. Uhum. Erramos? Vamos lá para o famoso identifica e substitui. O que eu errei? E o que eu posso fazer de diferente? Para aquelas pessoas que falham no planejamento financeiro, igual na dieta que você falou, é um exemplo sensacional, inclusive. Se a pessoa está fazendo uma dieta,
e aí ela falha por conta desse casamento, por conta de um churrasco de domingo, acontece alguma coisa. Vamos trocar o pensamento, em vez de, putz, deu tudo errado, comi demais. E aí ela joga fora tudo aquilo que ela conquistou. Aquilo que ela teria resultado, ela jogou fora. Em vez de cancelar, vamos mudar isso? Se você foi no casamento no domingo, no churrasco no domingo, alguma outra coisa assim, em vez de jogar tudo fora, na segunda-feira volta. Como se nada tivesse acontecido. É o fim de demência, né? Só continua. Continua. Porque um dia não vai fazer tanta diferença. Porque os hábitos saudáveis, eles vão ser maiores do que aquele dia de falha. No planejamento financeiro é a mesma coisa. Então, eu, inclusive, sempre ensino a mesma coisa. Não é para você olhar a sua fatura todos os dias. Isso é muito cansativo. Não é para anotar os gastos todos os dias. É muito cansativo. No primeiro dia que você falhar, você vai desistir. Então, em vez de anotar todo dia, ou em vez de anotar só no final do mês, que vai ficar muito cansativo, porque, vamos lá, no dia 30, você vai lembrar o que você gastou no dia 2? Não. Não, você não vai. Então, vamos fazer assim? Coloca na rotina mesmo. Esse é criação de hábitos aqui. Uma vez por semana. Separa meia hora. Não tô falando pra você deixar o dia inteiro. É meia hora. É o tempo de assistir um episódio de uma série. No final da semana, assim, no sábado é um bom dia, no domingo, não sei. Coloca ali, meia hora. Você vai sentar e você vai anotar tudo que você gastou naquela semana. Você faz isso na primeira, segunda, terceira, na quarta semana do mês. Você vai ter feito 4 vezes, ou seja, não são 2 horas do seu mês. Você vai ter anotado todos os seus gastos. Você vai entender o que estava acontecendo na sua vida. Assim, você vai conseguir analisar para o próximo vez você pensar, eu não preciso dessas coisas. Você já identificou os hábitos ruins, identificou os gastos fantasmas que você vai eliminar, identificou o que você quer levar para o próximo mês e o que você pode fazer de diferente. Inclusive, você consegue identificar, trazendo a questão, né, o que a psicologia pode ajudar, você vai conseguir identificar os dias, o que você gastou, o que aconteceu naquele dia. Você vai conseguir identificar aquilo que eu falei. Eu gastei porque eu levei uma bronca do chefe. Eu gastei porque foi uma comemoração. Eu gastei porque foi um eu mereço, né? Então, quando você faz essa anotação semanal, além de fazer esse levantamento financeiro, você vai conseguir identificar aqueles gastos que foram por impulso, aqueles gastos que têm uma relação emocional. E aí você consegue, através dessa identificação, fazer diferente na semana seguinte. Você consegue, já percebi que eu tenho, assim, um fator desencadeante para mim, que o pessoal gosta de chamar de gatilho, né? O gatilho. Aqui eu gosto de falar que é fator desencadeante. Então, tanto faz o termo, mas se eu percebo que tal coisa foi ali um gatilho para que eu gastasse, para que eu comprasse algo que de repente eu não preciso, aquela tal compra. Eu comprei a roupa porque eu achei linda na vitrine. Cheguei em casa e falo, mas isso aqui não combina comigo, né? Então, quando você faz esse levantamento semanal, por exemplo, você consegue identificar, né? Eu fui lá, comprei aquela roupa, não tem nada a ver comigo. Mas o que aconteceu naquele dia que me fez ir lá e comprar aquela roupa? Foi só por impulso? Foi só porque eu achei bonita? Foi porque eu tenho um evento e eu preciso de uma roupa nova? Foi porque aconteceu uma coisa ruim no meu dia e aquilo foi uma forma de eu liberar aquela emoção? Né? Então, são 2 coisas que dá pra gente casar bem. A questão financeira e a questão emocional. Sim. E outra dica prática para as pessoas que têm problemas com compras, porque eu sei que isso é uma coisa muito real. A gente adora fazer compras. Nós somos mulheres, nós adoramos fazer compras. E trazendo para um lado biológico da coisa, quando a gente faz compras, a gente libera todos aqueles hormônios lá, serotonina, endorfina, blá, 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 tudo ina no final, porque é o hormônio da felicidade, da adrenalina, é gostoso comprar. É muito satisfatório. Por isso que é igual aquele que a gente deu o exemplo da criança, que brinca um pouquinho e deixa pra lá. A compra faz a mesma coisa. Se você era uma criança daquele jeito, você é um adulto que faz compras e compra uma roupa que ele não estava precisando. Então, praticidade. Vamos lá. O que a pessoa pode fazer? Se a pessoa é uma pessoa que gasta muito com esse tipo de coisa, gosta de fazer compras, como que ela pode mudar o hábito dela? Fazendo essa identificação que a gente falou desse mês, ela consegue ver. Eu comprei, 5 blusinhas. Primeiro que você nem precisava de tanta roupa assim, você já tem um armário cheio de coisa. Então, saiba o que você tem. Primeiro você entende o que você tem. Depois,
vamos sair desses gatilhos, né? Se você vê uma promoção, você sente a necessidade, nós somos impulsionados o tempo todo por muito marketing de preciso ter, preciso estar na moda, preciso estar ali igual todo mundo tá. A gente faz isso, é o efeito manada, né? Então, fuja de promoções. Primeiro vamos nos desintoxicar aqui e tá. Você quer fazer compras? Não estou dizendo para a pessoa nunca mais comprar nada na vida dela, pelo amor de Deus. Não. Mas vamos criar um hábito de eu separo um dinheiro só para comprar aquilo que eu realmente gosto e quero. Poxa, vi a blusinha na vitrine, gostei muito, experimentei, ficou incrível. Eu preciso levar ela agora? Eu preciso dela agora? Não, eu vou ter um evento. Se todas as justificativas do mundo e justificativas reais forem e couber naquele planejamento, faz sentido. Agora, se é só porque ela quer, eu mereço, tudo bem. Faça o exercício de não levar. Vamos supor que a blusinha na vitrine custe ali R$150. Em vez de você já, nossa, vou comprar, vou parcelar. Parcelar é o fim dos tempos, não é para fazer isso, porque senão você vai sempre estar comprometendo o seu eu do futuro. Então, vamos lá. Vamos juntar R$50 aqui nesse primeiro mês, 50 no outro. Se você pode juntar os 100 primeiro, tudo bem. E você vai juntando. Aí você tem o dinheiro inteiro. Você vai lá e percebe que ela até diminuiu de valor. E você consegue comprar ela. E talvez você experimente de novo. E talvez ela nem seja tudo aquilo que você estava imaginando. Talvez você não leve. Ou se você realmente queria muito, 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 agora você vai comprar e isso vai ser muito mais satisfatório. E vai ter aquela satisfação, igual que a gente deu o exemplo da criança, vai ser a mesma coisa. Outro exemplo prático aqui. Seu chefe brigou. Tivemos um conflito emocional interno. O que a gente faz? Em vez da gente ir direto para a compra, vamos tentar direcionar esse hobby que gasta muito dinheiro para um hobby que te faça ganhar dinheiro. Porque gastar dinheiro é muito gostoso. É muito legal. A gente acabou de falar sobre isso. Mas fazer dinheiro é melhor ainda. Então, nem que você faça alguma coisa por você, que faça você ter um dinheirinho extra, traz ali como um hobby, em vez de fazer compras, para fazer alguma coisa que te faça ganhar dinheiro. É muito mais satisfatório. Porque você vai receber por aquilo que você fez. É diferente do trabalho. Trabalho é uma coisa que você precisa e tudo mais, mas isso é uma coisa a mais, é uma coisa por você. É muito mais gostoso. Você recebe aquele dinheiro e você pensa, meu Deus, antes eu gostava, agora eu tô recebendo. E com esse dinheiro a mais, o que você faz? Você pode direcionar para aquelas compras, juntar o dinheirinho e comprar a blusinha que você viu na vitrine. Faz esse ciclo. É uma coisa que, claro, é uma adaptação na rotina, você vai fazendo, ter ideias. Cada pessoa tem uma habilidade diferente, pode ser feitas milhões de coisas, essa renda extra, né? Tem gente que tem mais habilidade em fazer salgado, doce, ou fazer algum outro tipo de prestação de serviço. Trabalho manual, artesanato, tem milhões de possibilidades. Então, cada pessoa é única, cada pessoa vai ter uma habilidade que pode ser explorada ali para ela, por ela. E aí ela direciona esse dinheirinho a mais para ela fazer as compras que ela tanto queria. E ela não vai se sentir tão culpada também. Exatamente. A gente tem que tirar essa culpa. Sim. E é um peso muito grande. E aí, juntando a dica que você deu com dica psicológica, né? Porque a gente estamos trabalhando juntas. Essas dicas que você deu da questão, né, de reservar o dinheiro, de guardar o dinheiro para comprar aquela blusinha de R$150, ou de lidar com aquela frustração no trabalho, fazendo algo para fazer dinheiro, isso a gente aqui na psicologia, a gente diria que são distrações, né? São formas de tirar o foco daquilo. Então, se eu estou lá no shopping, estou andando, olhei aquela blusinha de R$150 na vitrine, não vou entrar, não vou experimentar, eu vou fazer outra coisa. Eu vim no shopping porque eu preciso comprar o presente de aniversário de uma criança. Então, eu vim no shopping para isso. No caminho para a loja, eu vi a blusinha. Então, vi a blusinha? Não, eu não vou entrar na loja naquele momento. Eu vou lá, vou comprar o presente da criança. Provavelmente, se você iria comprar aquela blusinha no calor da emoção, na impulsividade, depois que você comprou o presente ali da criança, você não vai sentir mais a necessidade de comprar a blusinha. Provavelmente você vai ter até esquecido da blusinha, né? Sim. A gente faz muito isso nas questões alimentares. Então, eu tô com muita vontade de comer tal coisa, tô com fome. Vai tomar uma água, vai tomar um banho,
provavelmente aquela fome não era fome de verdade, né? Então, quando você traz isso para essa questão dos gastos, do consumismo, do comprar algo que não é necessário, então, peraí, né? Você falou, para e pensa, será que eu preciso mesmo? Então, para eu não ficar ali naquele ciclo de tentação, vou ou não vou, compro ou não compro, parcelo ou não parcelo, não, peraí, vou fazer outra coisa. Deixa eu sair daqui, deixa eu olhar no shopping, deixa eu ir fazer o que eu vim fazer no shopping, né? E aí, muito provavelmente, você não vai cair no risco de acabar comprando algo que você não precisa. Aí você fala assim para mim, tá bom, mas agora tá esse negócio de comprar tudo pela internet. Como é que eu faço na internet? Sai do site. Desconecta Fecha o todos site, os seus cartões. Vai Sim. lavar a louça, vai assistir uma série, vai fazer uma caminhada, vai fazer academia, vai passear, levar o cachorro para passear, enfim. Sai dali, fecha, né, o site. Apaga os aplicativos de compra. Apaga, exatamente. Então, assim, utiliza de outros recursos, de outras estratégias que vão ajudar você a ter o quê? Tempo para pensar, tempo para analisar. Estou fazendo isso porque eu estou sendo emocionalmente impelida a fazer, né? Então, não vou fazer, eu não preciso. É a minha emoção que está dizendo para eu ir fazer. É o eu mereço, é o eu estou triste, é o estou com raiva. Então, não. Você precisa de tempo para pensar. Que a gente falou, parar para pensar antes de agir. Então, utilize de todas as estratégias que você tem aí de distração para você conseguir ter o tempo hábil para parar e para pensar. Você falou, né, das descargas que a gente tem aí dos neurotransmissores, então você vai dar tempo para o seu cérebro se acalmar, voltar a funcionar direitinho ali e tal, e ter o seu lado racional um pouco mais ativo ali e conseguir decidir qual vai ser a melhor escolha. Comprar, não comprar, esperar, juntar dinheiro, ou como você falou, eu gosto de fazer compra, não preciso tirar isso dos meus hábitos, o que eu vou fazer? Eu vou guardar ali mensalmente, direcionar um valor para isso, e aí no dia que eu tô lá, vou lá feliz no shopping, vou gastar feliz, porque aquilo está dentro do meu orçamento, Sim. né? E vou ficar contente, não vou me sentir culpada, né? Então, é mais ou menos isso. A gente junta aí as duas estratégias, as duas dicas. Sim, a gente tem que sempre levar isso junto. São duas coisas que... Bom, a saúde mental, ela meio que tá ligada a absolutamente tudo. Nós vamos tirar um pouco da parte emocional, vamos ficar um pouco longe de promoções. E o que você falou é muito verdade. Se você for no shopping para uma coisa específica, tudo bem. Se você sabe que você tem essa dificuldade, esses gatilhos de compra impulsivos, saia dos ambientes em que você se mete nessa confusão. Então, não vá ao shopping, não vá ao centro, vá para outro lugar, vai num parque, vai dar uma caminhada num parque, vai sair com a família para uma outra coisa, faça uma outra atividade que não precise gastar dinheiro. Passear também é uma coisa tranquila, não precisa passear no shopping, passear em outro lugar. Mas em casa eu tenho acesso a tudo isso. Desconecte os seus cartões, porque o nosso cartão ele tá automático nos sites. A gente já deixa facilitado. Desconecta de tudo. E depois apaga o aplicativo. E tira da sua aba de favoritos ali do computador também. Para você não ter esse gatilho de eu quero dar só uma espiadinha aqui nesse negócio, nessa lojinha e tudo mais. Aí você compra, coloca um monte de coisa no carrinho. Não é legal, não é saudável. Você fica ansiosa porque você quer. E às vezes nem tudo que você quer é o que você precisa mesmo. Exatamente. Então, quando você coloca o seu dinheiro ali, vamos lembrar que o seu dinheiro não é ganho, é recebido pelo trabalho. Então, quando você gasta o seu dinheiro, é o dinheiro que você recebeu pelo seu trabalho. Então, são horas que se foram em segundos. Às vezes não vale a pena tudo isso. E você poderia direcionar esse dinheiro para algo que você realmente quisesse, que valesse a pena dentro da sua vida, dentro da sua rotina, dentro de tudo isso. Eu quero só fazer uma observação para o pessoal que está assistindo a gente e está nos ouvindo. A Namu não só está disponível para as pessoas, como também como um benefício corporativo.
Então você que é RH, que é gestor, que está nos vendo, está nos ouvindo, saiba que a Namu também pode fazer parte dos benefícios da empresa. Então eu vou colocar um vídeo aqui para que você entenda mais sobre esse programa. Conheça a Namu, a health-tech mais completa e inovadora de saúde e bem-estar do Brasil. Namu é uma plataforma focada na criação de hábitos saudáveis e saúde preventiva. Criar novos hábitos ficou mais fácil com a Namu. Somos especialistas em engajar qualquer perfil de usuário, com a pluralidade de mais de 5.000 aulas e programas. Quer saber mais sobre a Namu? Fale com o nosso time. Namu, você de bem. Aproveitando que você está dando dicas aí, né? Como que você acha que é possível, né, em questão prática de finanças mesmo, ajudar as pessoas a identificar essas dificuldades, esses, de repente, maus hábitos que elas têm com relação ao dinheiro? Porque você deu algumas dicas, aí eu já pensei assim, bom, eu vou no shopping, se eu tenho problema de compras, não preciso deixar ir no shopping. O que eu faço? Eu deixo meus cartões de crédito em casa. Eu vou só com o dinheiro, um dinheirinho contado ali para pagar o estacionamento do shopping, um sorvetinho, se for o caso, né? Então, deixa os cartões de crédito em casa. Mas, assim, a gente entende que tem as questões emocionais que fazem com que a gente gaste além daquilo que a gente pode, ou que a gente compre coisas que não são necessárias. A gente está comprando o alívio daquela emoção, né? Mas existem os hábitos, existem coisas que são além das questões emocionais, que foram adquiridos ali ao longo do tempo. Então, como é que a gente pode fazer para identificar esses hábitos, né? Essas crenças que a gente teve construídas ali ao longo da vida com relação ao dinheiro e que impedem a gente de repente, sermos prósperos financeiramente, de conseguirmos sair de uma vida de limitações, uma vida de dívidas e termos uma vida tranquila, a ponto de poder ir no shopping tranquilamente, sem ficar com medo de que vai fazer alguma compra que não é necessária, por exemplo. Como é que a gente pode aprender isso? Nossa, identificar, né? Sim, é uma pergunta maravilhosa. E você já falou, por último, identificação. Primeiro, a gente... acredito que, antes de tudo, seja a aceitação. Você aceita que você tem um problema. E eu sei que nós mulheres sempre estamos certas, mas... Vamos lá. Aceitamos que estamos erradas nesse caso. Entendemos que temos um problema. Aí a gente vai para identificação e substituição. Então, na identificação, a gente pensa, o que está acontecendo? O que está nos travando? Por que eu não consigo realizar os sonhos que eu quero realizar? É igual... Pergunta, você já fez listinha de ano novo, de metas que você tinha para realizar? Sim, sabe, no ano novo você faz assim, eu quero viajar mais, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer sei lá o quê. Já fez isso? Já fiz. E já se frustrou no final do ano por não ter realizado? Total. É sobre isso. Se você faz esse tipo de coisa, é muito vago, não é específico, sabe? É a mesma coisa. Quando a gente tá nessa identificação, a gente tem que entender por que eu não consigo. Talvez você queira muito uma coisa, vamos usar o exemplo da viagem. Talvez você queira muito viajar para um lugar específico que você sonhou a sua vida inteira. Mas você nunca parou para realmente colocar aquilo numa meta de eu preciso de X, Y, Z, XPTO, coisas para realizar essa viagem. A passagem, o passaporte, o que for. Uhum. E aí você só fica, ano que vem talvez eu vá, ano que vem talvez eu vá. E aí você não entende, por que eu não consigo realizar? Aí a gente vai para as crenças. O que tá te limitando? O que tá te travando ali? E a gente tem que entender. Talvez a gente pegue a parte do eu não sou merecedora. Eu não consigo. Aí a gente vai mais profundo. Por que você não consegue? Por que você... É um trabalho realmente muito psicológico. Sim. Muito, muito, muito. Claro, é muito mais profundo. Mas falando assim, por cima, às vezes são coisas meio bobinhas que você ouviu lá atrás que estão te impedindo até hoje. Eu adoro o exemplo daquela dinheiro não compra felicidade. Já ouviu, né? Já, com certeza. Dinheiro não compra felicidade. Não, mas deixa eu chorar lá em Paris. Mas deixa eu chorar em Paris. Não é bem assim também. Sim. Muita gente vai dizer assim, não, compra sim, porque se eu compro aquela blusinha de R$150, eu vou ser feliz. Uhum. Não é sobre isso.
é entender que não tem como a gente comprar felicidade. Infelizmente, não tem como eu ir numa lojinha e falar assim, vê um pouco de felicidade aí, por favor? Infelizmente, não dá. Ainda, a ciência não inventou um potinho mágico para isso. Mas aí vem a questão, não é uma coisa palpável. Então, realmente, dinheiro não compra felicidade, porque felicidade, tecnicamente, ela não existe palpável para que eu compre. Concreto, não é concreto para que eu compre. Porém, felicidade para cada indivíduo é uma coisa específica. Então, vamos supor que aquela viagem dos seus sonhos seja uma coisa que realmente te faria muito feliz. Porque talvez seja um sonho de infância, uma coisa que você sempre quis realizar, uma coisa que... Só que você está ficando afastado. Então, aquilo ali te traria felicidade. Talvez essa seja a sua trava. Então, vamos substituir? Olha, me traria felicidade fazer essa viagem para esse lugar específico. O que eu posso fazer para realizar isso? Aí você pode se organizar, faz uma lista do que você precisa para alcançar isso. Faz um checklist mesmo. Eu tenho que comprar a passagem, custa tanto, eu tenho a bagagem, tenho o transporte, tenho a alimentação. Nesse lugar aqui, tem milhões de vídeos na internet mostrando como esse lugar funciona. Eu já sei exatamente o que eu quero fazer. Sabe, essa coisa gostosa de... não vou falar perde um tempo, mas investe um pouco o seu tempo ali para planejar isso. Aí quando você vê que, nossa, não é tão difícil, eu poderia ter feito isso antes, aí você vai colocar nos seus hábitos financeiros, em vez de você ir comprar uma blusinha numa promoção, alguma coisa, você vai direcionar esse dinheiro para uma coisa que você realmente quer. E aí você tem a felicidade que você tem. Esse foi um exemplo bem simples da felicidade, mas eu posso falar de muitos outros, claro. Essa questão de, vamos entender o que está acontecendo? Dentro de si, aí você traz o que você falou muito do autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei como eu lido com as minhas emoções, eu sei o que me deixa feliz, o que me deixa triste, eu sei os meus gatilhos para que eu fique longe deles, eu sei o que me faz bem, então eu vou atrás daquilo que me faz bem, e eu entendo financeiramente como eu posso direcionar o que eu recebo para algo que eu realmente queira. E a gente pega todas aquelas dicas que a gente deu ao longo do podcast para a pessoa verdadeiramente conquistar aquilo que ela queria. E aí ela vai alcançar toda a felicidade. E aí, nesse momento, até o guardar dinheiro vai ser prazeroso. Muito. Não vai ser doído. Vai ser assim, poxa vida, tô tendo que... Não posso comprar essa blusinha. Não, vai ser nossa, eu não vou poder comprar essa blusinha porque esse dinheiro tá ali para eu realizar o meu sonho. Então, a forma como você vai enxergar guardar esse dinheiro... vai ser diferente, né? Vai ter um outro viés. Vai ser mais prazeroso. Vai ser mais prazeroso. Aí, isso você falou, né? De fazer esse planejamento, por exemplo, aí para viagem. Então, vamos imaginar aqui, né? Que as pessoas estão assistindo aqui, ouvindo, né? O nosso podcast. E aí, elas falam assim, legal, quero fazer. E aí, elas vão lá, de repente, vão entrar em contato com você, né? Através do Namu Orienta. Como é que eu faço aqui? Inicio o meu planejamento e tal. E aí, ela começa. E aí, na primeira semana é tudo legal, ela consegue lá pegar a meia horinha dela no sábado, fazer as anotações do quanto ela gastou ao longo da semana. Na segunda semana ela também consegue fazer. E aí, de repente, né? Tô com uma preguiça hoje, né? Tá dando tudo certo, olha só quanto eu economizei nessas 2 semanas, né? E aí a pessoa acaba entrando, às vezes, numa procrastinação aí, vai deixando para... final de semana que vem eu faço desses 15 dias. Eu falei que eu não ia comer a pizza essa semana. Mas esses R$50 aqui não vai fazer diferença, não vai impactar. E aí ela vai procrastinando. E aí, como você disse, ela até estava muito interessada em fazer esse planejamento aí para conseguir o valor que ela precisa para fazer a viagem dela. E, de repente... quando ela se vê, ela parou de fazer, foi deixando, e aí foi empurrando com a barriga, e aí para amanhã eu faço, e passa o ano, e aí ela se volta e diz, poxa vida, não viajei de novo, né? Então, às vezes é muito difícil uma pessoa que não tem o hábito de fazer um planejamento, de conseguir olhar para o seu orçamento, de ver para onde está indo, né, o seu dinheiro, onde que está gastando demais, onde está gastando de menos e tal. Então, como é que a gente pode lidar aí com essa procrastinação, com essa falta de motivação, na hora de fazer ali o planejamento, de seguir firme, de fazer as suas metas? E aí a gente entende que metas, elas precisam ser
metas razoáveis, metas que eu posso cumprir. Não adianta eu falar assim, até o final do ano eu preciso ter juntado 10 mil reais, quando o meu salário é R$1.000. Como é que eu vou fazer para juntar 10 mil reais no final do ano? Então, eu vou viver com quanto? R$200 por mês? Só é impossível, né? Então, essa questão de metas, e aí a meta fica, às vezes, tão difícil, fica tão longe, a gente desanima. Como é que a gente pode ajudar as pessoas nessa questão? Bora lá, muitas coisas. Em relação às metas, elas têm que ser atingíveis. Elas têm que ser... Dá para realizar. Então, não é uma metinha de ano novo. De, esse ano eu quero guardar 10 mil reais. Não é assim. Eu quero guardar 10 mil reais para fazer X coisa. Para dar entrada em carro, para fazer uma viagem X, para fazer uma festa de aniversário. Não importa. O importa para você, importa para a pessoa. O motivo dos outros é o motivo dos outros. Então tá, ela tem que ter uma motivação muito grande para aquilo, porque juntar por juntar não vai fazer a menor diferença na vida dela. Ela não juntou antes, se continuar juntando vai ser a mesma coisa. Então ela vai desistir muito fácil. Então é o porquê que você quer. E o porquê é muito importante, as pessoas ignoram isso. Então, por que você quer juntar os 10 mil reais? Tá bom, tem um motivo muito forte, palpável, vamos lá. Até o final do ano é muito vago também. Então, vou pegar o mesmo exemplo da viagem que a gente está nessa ideia aqui. Então, ela quer fazer uma viagem, não sei, por Nordeste, para uma praia muito bacana, assim, com esse dinheiro ela consegue. Então, eu quero em janeiro do ano que vem, vamos supor que seja uma meta de ano novo, em janeiro do próximo ano, ela quer ter 10 mil reais para passar o ano novo, então, naquela praia no Nordeste. Então, ela tem um prazo final. Se ela faz o planejamento de saber exatamente o que ela precisa para a viagem, ela tem prazos. Então, aí vem a outra questão. Igual o que a gente usou com a criança, o que você pode fazer para fazer isso? Não é só juntar o dinheiro, mas pode fazer aquela renda extra para juntar um pouco mais, porque viver com R$200 se você ganha 1.000 não tem como. Mas o que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? E aí, se você já tem todas as respostas, você sabe o que você quer, por que você quer, você sabe o que precisa fazer, o que fazer, quando fazer, quanto dinheiro você precisa para cada uma dessas realizações, por exemplo, da etapa da viagem, a última questão que falta é você. Então, não adianta eu vir aqui e dar super dicas, você vir aqui e dar super dicas, se a pessoa, ela não quiser tanto assim. Por isso que o motivador tem que ser muito forte. Então, se a pessoa, ela desiste... Claro que não tem problema desistir e voltar. É igual a dieta que a gente falou. Mas ela desistir e deixar pra lá e ficar procrastinando, ela tá com um problema dela não ter se comprometido o suficiente. Porque talvez o motivador não tenha sido forte. Ou porque ela se auto-sabotou. Então tem várias outras questões. Então, assim, se ela fez o planejamento na primeira semana, na segunda, na terceira ela procrastinou e tá com alguma dificuldade... e ela aprendeu a fazer tudo isso aqui, por exemplo, no podcast da Namu, ela tem acesso, ela pode vir aqui e marcar um horário aqui comigo pra gente conversar e buscar uma outra motivação, vir com você entender o problema que ela tá tendo emocional, ou vir comigo e colocar na prática a parte financeira, que eu acredito que vai realmente dar mais um gás pra ela continuar. E ela se comprometer com ela mesma. Eu acho que isso é muito importante. Poxa, eu me comprometo comigo, que é uma coisa que eu quero muito, é passar o ano novo lá. Olha a ideia que a gente deu no nosso exemplo lá. Passar o ano novo lá naquela praia, porque todo mundo que eu conheço vai estar lá. Eu quero participar também, eu quero estar junto, eu quero ter essas memórias. Então eu vou me esforçar esse ano inteiro para fazer isso. E ela vai fazendo pouquinho em pouquinho. Claro que é difícil, às vezes a gente não quer, a gente quer comer a pizza, a gente quer pedir o delivery, a gente quer fazer isso. Mas se tá dentro do nosso planejamento e a gente já transfere para aquela meta desde o início, fica mais fácil. E ela tem que visualizar, ela tem que lembrar o porquê que ela quer fazer aquilo. Porque se o motivo ele se perder, ela vai acabar direcionando. Talvez ela junte os 10 mil. Sim. Talvez eles mudem a viagem. Talvez aconteça várias coisas. Sim. Mas ela tem que se comprometer com ela mesma. Poxa, e mesmo que toda a viagem não dê certo no final, ela fez o ano inteiro o exercício de mudança de hábito na vida dela. E ela percebeu que não era tão difícil assim cumprir com a tarefinha da meia hora. Sim. Se tornou um hábito, de fato. E ela vai continuar fazendo. E a vida financeira dela vai ficar mais saudável. Ela entendeu como fazer um pouco mais de dinheiro. Ela entendeu como economizar dinheiro. E aí ela vai fazer mais metas.
e continuar fazendo mais coisas. É um hábito que tem que sempre ser lembrado do porquê que ela está fazendo, sempre ser direcionado para o motivo certo e levar isso. E se ela está com dificuldade, ela agir num horário com a gente. Exatamente. Orienta para a gente direcionar de novo. Porque a caminhada sozinha é muito difícil. Sim. A gente sabe. Pra gente também é difícil. Pra pessoa também vai ser. E tá tudo bem. O importante é, igual a dieta, falhei um dia. Tudo bem. No dia seguinte volta. Claro que você vai ter mais um trabalhinho ali. Se você pulou o planejamento de um sábado e vai deixar para 15 dias, vai ficar um pouco mais chatinho. Mas o importa é você fazer. Porque se você não fizer, aquela frustração pode te abalar. E ela não pode te abalar. Eu vejo nesse sentido. Isso aí mesmo. A gente precisa entender que nós seres humanos, a gente tem a tendência de esperar uma motivação externa, né? Esperar algo de fora que me leve, que me motive. Fazer uma viagem, né, para a praia, como você disse, é uma motivação externa, mas eu preciso estar motivado internamente para que eu consiga fazer. É igual aquela pessoa que fala assim, eu não suporto fazer academia, eu vou na força do ódio. Ela não tem motivação nenhuma para fazer, ela odeia fazer exercício, mas ela precisa, a motivação interna dela é qual? Se eu não fizer esse exercício físico, eu vou ter um problema cardíaco, por exemplo, né? Então, a motivação interna dela é saúde, então eu vou, mas vou na força do ódio. Eu sou essa pessoa. Eu não vou comer a pizza na força do ódio. Tô morrendo de vontade de comer a pizza, mas eu não vou comer a pizza porque o meu olhar tá lá na frente, naquela viagem de ano novo que eu quero fazer, né? A gente precisa entender que crianças faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, a vida, ela é cheia de sacrifícios e a gente precisa, às vezes, abrir mão de uma coisa para conseguir outra. Perfeito. Não dá para ter tudo, né? Então, enquanto a gente não entende isso, a gente vai continuar patinando, a gente vai continuar fazendo dívidas, a gente vai continuar gastando dinheiro no cartão de crédito, que não é um dinheiro nosso, né? Então, é preciso entender que para eu ter algo lá na frente, talvez hoje eu precise fazer um sacrifício. Então, quando você tem um alvo, quando você tem um objetivo e você consegue focar nesse alvo, nesse objetivo, o hoje, aquilo que é difícil, passa a não ser tão difícil, porque você está focando lá na frente, você está enxergando lá na frente, naquilo que você realmente deseja conquistar. Então, gente, né? A minha professora que eu sigo nas redes sociais, acredito que é dela essa frase: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, se eu quero sair das dívidas, se eu quero ter uma saúde financeira boa, estável, se eu quero conseguir ter o dinheirinho para comprar blusinha, se eu quero conseguir sair no shopping sem me preocupar que eu vou comprar por impulso, tal, eu preciso entender que vão haver necessidades ali ao longo do tempo de fazer sacrifícios, de abrir mão de determinadas coisas para que eu consiga atingir o meu alvo maior ali, né? Perfeito. Eu não gosto de pensar muito na questão do sacrifício, parece meio pesado, mas é exatamente isso. Nós não somos crianças mimadas, nós somos adultos. E, realmente, se a gente tem tudo que a gente quer agora, a gente vai sofrer no futuro. Porque vai ter 15 mil empréstimos com uma bola de neve enorme, e não tem como mudar de nome e fingir que nada aconteceu. E vamos lá, pensar no eu do futuro fica um pouco abstrato quando a gente fala assim, mas hoje você é o eu do futuro do passado. Então, se no passado você foi aquela pessoa que economizou o ano inteiro para fazer a tal da viagem, vou usar esse exemplo agora, e vamos supor que você já esteja lá no janeiro do ano que vem, esteja fazendo a viagem e você pensa, meu Deus, ainda bem que eu fiz isso. E você se sente muito melhor. Lembra de todas as vezes que você deixou de fazer algo momentâneo para o futuro e você chegou naquele futuro e você ficou feliz. Sim. Tudo, toda vez. Aquela criança que juntou o dinheiro e fez as compras, o brinquedo que ela quis, porque ela juntou o dinheiro, foi muito mais satisfatório. Aquele adulto que juntou o dinheiro e comprou a blusinha de R$150 porque ela viu daquela vez, e foi muito mais satisfatório. O adulto que, pegando todos os exemplos que a gente mostrou aqui hoje, o adulto que juntou o dinheiro o ano inteiro, juntou os 10 mil e foi pra praia no ano novo, ali em janeiro,
também tá muito mais satisfeito e tá muito orgulhoso de você. É ter essa autorresponsabilidade, ter esse autocuidado consigo, é ter esse entendimento. Então, pensa no seu eu do futuro, porque quando você for ele, você vai estar Vai agradecer ao seu eu do passado. Você vai estar muito agradecido por ter começado lá atrás. Eu sou essa pessoa que vai na academia na força do ódio, porque é uma coisa difícil. É difícil mesmo, não vou dizer que é simples, mas hoje, depois de 2 anos quase fazendo isso, eu ainda não gosto, mas eu continuo fazendo e eu tô colhendo os frutos. Sim. Tô colhendo que ano passado eu emagreci 10 quilos por causa disso. Fui na força do ódio. Até hoje eu não gosto. Fico com raiva também. Mas eu tô colhendo os frutos e eu tô muito melhor. Eu consigo subir escada agora sem cansar. Na vida financeira é a mesma coisa. Eu sei como é, porque eu também passei pela mesma situação. Inclusive, apesar de hoje ser educadora financeira, se fazer essa parte de gestão financeira aqui no Namu Orienta, eu já fui a pessoa endividada lá atrás. Então eu sei que dá para fazer, dá para mudar e ter uma qualidade de vida muito melhor. E a saúde financeira e a saúde mental vai agradecer para você depois por ter começado hoje. Com certeza. Com certeza. E aí eu queria te perguntar, eu sei que é difícil. Então, como que a gente lida com essas frustrações do momento? Às vezes eu fico com raiva de não poder comer a pizza. Como que eu lido com a frustração disso, falando financeiramente, assim? É como eu disse, você precisa olhar, como você... Gostei do termo que você usou, né? Do seu eu do futuro. Uhum. Você precisa olhar para o que você vai ganhar ao abrir mão de tal coisa, né? Abrir mão daquele delivery, abrir mão daquela blusinha. Você precisa fazer o peso ali, né? Para ver o que vai ser menos ruim. Eu gosto muito de trabalhar em terapia com a listinha do pró e do contra. Adoro com a isso. listinha da vantagem e da desvantagem. E isso traz muito pro concreto. Às vezes a gente fica, principalmente o ansioso, fica muito no mundo das ideias. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? E aí não faz nada, né? E a ansiedade só cresce. Então, põe lá no papel, né? Então, se eu comprar a blusinha, qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Pensando, de repente, naquele meu plano maior. Que o plano maior seja apenas ter um hábito saudável financeiramente, né? Então, eu vou trabalhar isso. Isso ajuda a minimizar a frustração, porque você está conseguindo perceber quais vão ser os seus ganhos diante daquilo. E é óbvio que a gente está falando aqui de situações rotineiras, de situações em que a gente entende que as pessoas têm ali uma saúde financeira que não é saudável, uma saúde mental que de repente não é tão saudável, e entender que muitas vezes sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então, depois de todas essas dicas que a gente passou aqui, depois, né, desses exemplos, dessas ilustrações que a gente usou, você percebe que ainda está muito difícil lidar com essa frustração de ter que dizer não para si mesmo, né? Porque é isso. Quando a gente é criança, tem uma fase ali da vida, né, da criança, do 1 até os 3, 4 anos de idade, que parece que a única palavra que a criança ouve é não. Não sobe aí, não põe o dedo ali, não pode comer isso, não brinca com aquilo, né? É tudo não, né? E chega uma hora na nossa vida que a gente precisa aprender a se dizer não. Porque esse não, ele é saudável. Esse não, ele vai evitar que você tenha problemas. O não que você ouviu na infância era para evitar que você tivesse problemas. Então, a gente precisa ouvir esse não. E muitas vezes é frustrante. Que criança gosta de ouvir não? Não pode comer esse chocolate agora porque você tem que almoçar, né? Então, o não, ele é muitas vezes saudável. Então, você precisa aprender a ouvir o seu não. Se isso está muito difícil, gente, é procurar ajuda. Procura ajuda da Namu, procura ajuda aqui que a gente orienta. E se ainda assim for muito pesado, então procura, no caso aqui, né, da psicologia, um profissional da saúde mental, um psicólogo, para você conseguir entender mais profundamente quais foram essas crenças, quais foram esses hábitos que trouxeram você até essa dificuldade que você está hoje, para evitar que você desenvolva realmente um transtorno
né, depressivo, um transtorno ansioso, um transtorno relacionado a vício com jogos, por exemplo, ou que você substitua o problema com o dinheiro por um problema com a bebida alcoólica, com algum, né, vá para aqueles opostos ali que a gente citou, que se torne uma obsessão, vou guardar demais, não vou guardar nada. Então, ficou difícil? É só procurar a gente aqui, tanto eu quanto você, né, Giovana? Sim, com certeza. Que a gente pode orientar. E lá na nossa orientação, se a gente entende que é preciso de uma ajuda além, a gente também faz essa orientação. Eu acredito que tudo isso que você falou, tudo que a gente conversou aqui faz muito sentido. E se a pessoa, ela ainda assim, ela tá com essa dificuldade, porque, claro, a gente citou aqui várias dicas, mas a pessoa precisa realmente pôr em prática. Se ela tiver com dificuldade de colocar a mão na massa, tanto psicologicamente quanto financeiramente, ela pode entrar em contato com a gente, agendar um horário pelo Namu Orienta, que estaremos aqui para orientar você. Então, entre em contato, agende seu horário comigo ou com a Camila, para que a gente esteja ali te orientando, te dando esse direcionamento. Já gostaria de agradecer também a Camila por ter participado. Eu é que agradeço o convite, realmente foi, assim, muito bacana, esclarecedor, e algumas dicas eu vou levar até para a minha vida aí. Muito obrigada. Perfeito, maravilha. É exatamente isso. A gente tem que agora colocar em prática. Não adianta só a gente estar aqui assistindo ou estar ouvindo, a gente tem que pôr em prática isso aqui dentro da nossa vida. Então, muito obrigada. Vejo você então no próximo episódio.